SAF à venda. Sim, o processo segue. E o Vasco já tem o passo a passo para conseguir efetuar a venda para Marcos Lamáquia. Novos reforços. Santiago Sousa a caminho. Facundo Colídio também. Mais alguém? Preparação para o jogo com o Bahia. Domingo, lá em Salvador. Sorteio da Copa do Brasil. É possível sonhar com o título? Tudo bom. Terça-feira vai ter sorteio na sede da CBF. Já temos os 8 classificados para a fase quartas de final da Copa do Brasil. 4 milhões de reais a premiação para quem chegou a esta etapa da competição. O sorteio não será dirigido, será um sorteio único, todos os times, todas as bolinhas no mesmo pote, e aí teremos os confrontos. Depois sim, definição do confronto quartas de final, aí teremos um chaveamento para a semifinal até encontrar os 2 finalistas. Jogo único nessa etapa, nesse ano da Copa do Brasil. E a CBF ainda não definiu o local, né? Segundo o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, até um mês antes, a final está marcada para o dia 6 de dezembro, ou seja, até o início de novembro, a CBF irá anunciar o local. Porém, antes disso, pode ser que a CBF também já divulgue. Brasília, campo neutro, lugar seguro, com capacidade para receber 2 torcidas, é o favorito, é o local favorito para receber a final em jogo único nesta etapa. O campeão vai direto para a fase de grupos e o vice-campeão, diferentemente das outras edições, vai jogar a fase pré-grupos da Libertadores, ou seja, 2 vagas da Libertadores vêm dessa edição da Copa do Brasil. Vasco, Santos, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Vitória, que ontem conseguiu uma vitória fantástica, uma goleada em cima do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Cruzeiro são as equipes classificadas. Desse bolo, somente o Palmeiras está acima do Vasco. Os demais, todo mundo no mesmo bolo. Ninguém me assusta, sinceramente. Sinceramente. Dependendo do chaveamento, dá sim para sonhar com uma final de Copa do Brasil. Vale lembrar que em 2024 o Vasco foi semifinalista, perdeu num detalhe para o Galo a semifinal, e ano passado fomos finalistas e ficamos com o título de segundo colocado, né, o vice-campeonato da Copa do Brasil. Chegou a hora de sonhar mais alto. Bom, domingo tem o jogo diante da equipe do Bahia. Nuno Moreira está suspenso, está fora. Vamos ver como é que vai ser a escalação do técnico Pedro Emanuel. A tendência é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Thiago Mendes, Jair e Tietê, David, Brenner e Andrés. Essa é a tendência de time, pelo que vem sendo utilizado pelo treinador português, que vem ajustando a casinha, né? Vem ajustando a casinha. Também não será surpresa se o Puma aparecer naquela segunda linha mais à frente, né, pelo lado direito, e o David ficar como opção no banco de reservas. Vamos aguardar, né? A delegação embarca amanhã para Salvador para esse difícil compromisso. O Vasco da Gama protocolou na Justiça o pedido passo a passo para a venda de 90% da SAF do Vasco para o empresário Marcos Lamáquia. Venda essa que vai ultrapassar a casa de 2,5 bilhões de reais ao longo dos anos. O investimento, o aporte não vem cash, não vem de imediato, vem escalonado, tudo sob contrato, na forma de investimento anual, na compra de atletas, na aquisição de aparelhamento, de melhoria no CT, de melhoria de investimento na base, de aporte para a manutenção da folha alta do Vasco da Gama, enfim, tudo sendo planejado e levado à justiça para que se tenha o passo a passo da venda. Repito, família Lamáquia foi ponta firme com o Vasco em toda a crise institucional, nessa crise jurídica. Em nenhum momento
a família Lamáquia roeu a corda. Pelo contrário, fortaleceu os laços e cada vez mais está fechada com o Vasco da Gama, aguardando todo o trâmite para fechar a compra e dar início efetivamente ao dia a dia, ao operacional da SAF do Vasco da Gama. Claro que, paralelamente à ação na Justiça, paralelamente aos prazos, a família Lamáquia já vem agindo junto com a diretoria, seja através do empréstimo, que vai virar ação da SAF, seja através do aval para aquisição de novos reforços e seja através da participação, sim, na escolha, dando aval para a chegada dos novos reforços. Os novos reforços estão chegando. Santiago Sousa, Vasco e Racing, tudo sacramentado. Há expectativa de que o atleta desembarque no Rio de Janeiro na data de hoje. Aliás, hoje é uma data limite para que o Vasco entregue a documentação à Conmebol para que ele seja inscrito para a fase oitavas de final da competição. Quinta-feira, o Vasco recebe o Olímpia em São Januário. Então, há expectativa de que o Vasco consiga hoje inscrever o atleta. Ele precisa estar no Rio de Janeiro para inscrevê-lo? Não. Essa documentação precisa estar em mãos, né? O envio de forma eletrônica para que o Vasco dê entrada na papelada. Tudo certo. Esse cara vai encaixar muito bem com o Jair e também com o Thiago Mendes. Sousa, Thiago Mendes e Jair vão formar um trio de respeito no meio-campo. Aguarde e depois me cobre. Outro jogador que está fechado com o Vasco da Gama. A operação do Sousa fechada em 3,5 milhões de dólares cash, agora de entrada, e mais 3,5 milhões parcelados, ou seja, 7 milhões de dólares. Contrato até o fim de 29. Contrato até o fim de 29. O atacante Facundo Colídio, 4,5 milhões de dólares por 50% junto ao River Plate. O atleta também é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias. Esse atleta tem como característica jogador com pé direito dominante, atua pelo lado esquerdo, é lado de campo, pode fazer a função de um camisa 9, vem porque quer jogar no Brasil, quer jogar no Vasco da Gama, mais um estrangeiro e que vai qualificar sim o nosso elenco, que ainda vai ganhar mais um jogador para o setor. Falo do uruguaio Brian Rodrigues, que atua no América do México. O Vasco intensificou, elevou a proposta, inicialmente de 9 milhões de dólares, para comprar algo em torno de 60% do atleta. O América não aceitou, é um clube com muitos recursos. O Vasco elevou para 10 milhões de dólares. Muito bom jogador. Se o Vasco fechar com esse trio, Sousa está fechado, Facundo está por detalhes, o América do México ainda negocia em relação ao Brian, aí o Vasco encorpa para a sequência da temporada. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Sousa, Thiago Mendes e Jair. Claro que se pintar um meia ou um outro volante, que era o De Ossa, encaixaria nesse meio campo. Brian, Facundo e Andrés. Esse seria o time do Vasco da Gama. Detalhe, não está descartada a saída, por exemplo, do Marino Rinestrosa, já que há clubes interessados nele e o Vasco, com a chegada desses três, ultrapassará o seu limite. Ele pode ter quantos estrangeiros quiser no elenco, porém só pode colocar por partida 9, relacionar 9 jogadores. Tá chegando a hora, torcedor vascaíno. Você aí do outro lado já pode comemorar, pois o Vasco, nas últimas horas, pediu à Justiça autorização para iniciar o processo de venda da SAF Cruz Maltina para Marcos Lamáquia. Se já tá bom hoje com o nosso Vascão nas quartas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Sul-Americana, tendo a possibilidade de trazer grandes reforços, quem dirá após a conclusão
da venda. Eu vou falar muito sobre isso com vocês aqui nesse vídeo, trazer todos os detalhes, todas as informações de tudo que está acontecendo, mas além disso também trazer informações importantes sobre o mercado da bola, tá? O Vasco tem uma prioridade após fechar com o Santiago Sousa e Facundo Colídio. E esta prioridade se chama Brian Rodrigues. Fique atento porque tem informação importante para trazer aqui a você nesse vídeo sobre a situação neste momento do jogador e a possibilidade real dele vestir a camisa do nosso Vascão. Além dessas, muitas outras notícias, muitas outras informações neste seu Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua manhã de sexta-feira. Antes de entrar, porém, no assunto sobre Marcos Lamáquia, sobre também, né, a situação envolvendo Brian Rodrigues, quero começar com essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Imagens, tá? Das 8 equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, 2 partidas definiram, né, os 2 últimos classificados. O Corinthians foi eliminado para o Internacional dentro de Itaquera e o Atlético Paranaense foi eliminado para o Vitória, tá? O Vitória já havia eliminado o Flamengo na terceira fase, eliminou agora o Atlético Paranaense no jogo dentro do Barradão. Vitória saiu perdendo, né, pelo placar de 2-0 no jogo de ida na Arena da Baixada e conseguiu reverter esse placar vencendo o Atlético Paranaense por 4-0 dentro da Bahia. Então Vitória chega com muita moral, passando por 2 adversários muito difíceis, Flamengo e agora o Atlético Paranaense, e tirando uma vantagem grande, né? Olhando para essas outras 8 equipes, sinceramente, não me assusto. Não é algo que impõe medo. A não ser ali, é claro, Palmeiras e Cruzeiro, que são 2 equipes hoje que despontam no futebol brasileiro com relação a nível de investimento, a elenco, a qualidade de futebol. Palmeiras e Cruzeiro saem, né, figurando no topo dessa lista. Mas, de restante, amigo, sinceramente, todo mundo tem chance, todo mundo tem possibilidade desse título. E o Vasco, é claro, tem total possibilidade. Até porque o Vasco aprendeu a jogar a Copa do Brasil. Ano retrasado, cai na semifinal para o Atlético Mineiro. Ano passado, chega até a final. Esse ano já está nas quartas. Então podemos dizer que sim, o Vasco é uma equipe que aprendeu a jogar a competição. E olhando, Atlético Mineiro, hoje, é nesse momento o 10º colocado do Brasileirão. O Grêmio, nesse momento, é o 17º colocado do Brasileirão na zona, não joga um futebol bonito. Foi eliminado recentemente na Sul-Americana. O Santos, 15º colocado, não preciso nem falar muita coisa, um futebol horroroso do Santos. O Internacional hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, é o 16º colocado, joga um futebol feio também. E o Vitória, hoje no Brasileiro, é o 13º colocado. Então, volto a repetir, tirando o Cruzeiro e Palmeiras, amigo, tá todo mundo no mesmo bolo, tá? Todo mundo tem chance. E vou além, tirando o Cruzeiro e Palmeiras, a equipe mais favorita dentre esses 8 é o Vasco. O Vasco hoje, com Pedro Emanuel, joga mais bola que o Grêmio, joga mais bola que o Santos, joga mais bola que o Inter, joga mais bola que o Atlético. Só não vou dizer que joga mais bola que o Vitória, porque o trabalho de Jair Ventura é fora de série no Bahia, no Vitória. Trabalho incrível, que merece ser pontuado. Ninguém valoriza o trabalho de Jair Ventura. O que o Jair Ventura está fazendo no Vitória é algo histórico, tá? Levando o Vitória depois de 14 anos a umas quartas de final de Copa do Brasil. Mas esses são os classificados. Lucas, quem você quer pegar na próxima fase? O Santos, um Vitória, um Grêmio, um Inter, um Atlético? Não temo absolutamente ninguém. Volto a repetir, todos no mesmo bolo. Falando em Copa do Brasil, ontem saiu Bastidores da Vasco TV. E olha, os bastidores da Vasco TV foram de arrepiar, mostrando um pouco do Pedro Emanuel com a seguinte frase: cabeça fria, coração quente. Lembra de alguém? Abel Ferreira. Parece que o Vasco achou o seu Abel. Então dá uma olhada aí nas palavras de Pedro Emanuel antes do jogo, na emoção de Puma Rodrigues após o apito final e tudo o que aconteceu nos bastidores da Vasco TV. Se liga só. Nós temos que querer mais do que eles, lutar mais do que eles. Vejam como é que eu estou. Eu tirei o meu casaco. Eu estou em entusiasmo. Vocês dão-me um entusiasmo. É isso que eu quero ver hoje, durante os jogos. Estes jogos é coração quente, cabeça fria. O resto é jogar. É jogar. E vai ser para nós. Por isso, se é para nós, vamos lutar por isso, malta.
agradecer a todo mundo pela situação que eu estou passando. Sempre senti o apoio de tudo e hoje dentro do campo se notou. Se o time está assim forte, se a gente toda que trabalha aqui está assim como mostrando a mim o apoio do problema e dentro do campo, tenho certeza que vamos ganhar mais jogos do que a gente vai perder. Isso é Amigo torcedor vascaíno, imagens muito legais, imagens muito bonitas, que mais do que nunca, ao meu ver, mostram que o Vasco da Gama está indo num caminho bem legal, um caminho que empolga muito, inclusive. Bom, vamos continuar com esse nosso Acorda Vascão, né? E vamos falar sobre notícia boa, cara. Porque, amigo, como eu trouxe para vocês, o Vasco da Gama ingressou na justiça com um pedido para autorização da operação de UPI Equity envolvendo a sua SAF, tá? Que no caso é um processo de revenda, trazendo a vocês de forma bem resumida. Caso a justiça autorize esse pedido do Vasco da Gama, será aberto um processo abrindo um processo de concorrência, melhor dizendo, entre investidores interessados com a Almirante Participações, a empresa criada pelo empresário Marcos Lamáquia para ser aí a nova dona e compradora da Vasco da Gama SAF. Ou seja, o acordo de investimento entre o Vasco e a Almirante determina as condições básicas do processo, as quais as demais interessadas devem seguir. Então, o Vasco da Gama pede à Justiça para iniciar essa operação de venda e a primeira parte, né, para a conclusão dessa operação de venda do Vasco da Gama é que, caso haja investidores interessados na compra do Vasco da Gama, eles têm que chegar nesse momento e demonstrar as propostas para a compra do Vasco da Gama. Pode ser que algum outro comprador apareça por aí, tendo o interesse e o desejo de comprar o nosso Vascão, e a hora é de fato essa, tá? O right to match, como é o slogan, né, a frase para definir a atual situação, é o direito que um eventual investidor tem de cobrir as propostas feitas pelo Marcos Lamáquia para a compra da SAF. As bases elas estão muito bem definidas, tá? Um aporte de 500 milhões no futebol, garantia de pagamento de dívidas e obrigação da recuperação judicial. Receitas que cubram as despesas por 5 anos, garantias de investimento de 120 milhões de reais no centro de treinamento do Vasco e veto à revenda de ações durante um período de 10 anos, entre outras coisas. Então, um passo muito importante que o Vasco da Gama está dando. O Vasco da Gama está, podemos dizer, iniciando, cara. O Vasco iniciou nas últimas horas a operação para vender a SAF para a família Lamáquia. A partir do momento que o Vasco pede à justiça, né, a autorização para iniciar esse processo, é porque o processo em si, por si só, já foi iniciado. O Vasco já fez a sua parte, aguarda a resposta da justiça. A justiça dando aval, o Vasco da Gama estará entrando em um processo de venda para a família Lamáquia, com a expectativa que isso se conclua ainda neste ano de 2026. Inclusive, nos últimos dias, o próprio Vasco da Gama defendeu aí a legitimidade dessa operação de venda da SAF, né, para a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. O Vasco, então, foi até a CBF, né, através desta agência, para deixar muito bem claro que tudo o que está acontecendo hoje envolvendo a venda para a família Lamáquia não tem absolutamente nada a ver com conflito de interesse. A resposta veio após uma solicitação, inclusive, da própria agência pedindo informações a respeito do negócio. Então o Vasco fez questão de responder à agência, ir até a agência, tá? E deixar muito bem claro que não tem nada de conflito de interesse envolvendo a compra, né, por parte de Marcos Lamáquia do nosso Vascão. Então, informações muito importantes. O Vasco está fazendo de tudo nos bastidores, gente. As coisas definitivamente estão andando. O Vasco da Gama está encaminhando a venda para a família Lamáquia. Tá empolgado, cara? Eu tô muito empolgado, gente. Sinceramente, eu estou muito empolgado com a possibilidade de termos em breve, cara, falta pouco para a família Lamáquia estar dentro do nosso Vascão, grandes investimentos sendo feitos e a
certeza que um futuro bem melhor nos aguarda. Precisamos disso, cara. Precisamos disso. Vamos. Tu começa a pensar, tu começa a imaginar, as coisas andando. A gente sofreu muito, gente. A gente sofreu muito, cara. E a gente sofreu tanto que a gente não tá nem conseguindo acreditar quando as coisas boas começam a acontecer. E é muito bom ver que o Vasco tá numas quartas de final de novo da Copa do Brasil. Isso é uma conquista muito grande, rapaziada. A gente não ficar falando isso porque pode até apequenar um pouco a instituição Vasco, mas os últimos anos por si só eles diminuíram muito o Vasco, gente. O Vasco ele foi eliminado pro ABC em 2023, dentro de São Januário. Na terceira fase, na segunda fase da Copa do Brasil. Vasco da Gama, eu vi, gente, o Vasco sendo eliminado para Juazeirense, gente. Juazeirense. Pela Copa do Brasil. E outros clubes também que recentemente o Vasco passou humilhação na competição. Então, assim, é legal ver o rumo que o Vasco está se tornando. E eu acho super justo as críticas que são feitas à gestão do presidente Pedrinho. Críticas têm que ser feitas, gente. Críticas têm que ser feitas. E eu entendo que dentro da atual gestão muitos entendem isso, que as críticas elas são normais. Às vezes um ou outro vai pesar, vai subir o tom de uma forma desnecessária, mas as críticas elas têm que acontecer. Muitas vezes as críticas são boas para que melhoras aconteçam. Mas uma das coisas que não podemos criticar a atual gestão do presidente Pedrinho é o fato de que nos últimos 3 anos, ou melhor, nos últimos 2 anos, desde o momento em que Pedrinho retomou o controle do futebol do Vasco, o vascaíno conseguiu voltar a acreditar. Não conquistamos, não ganhamos, não levantamos taça, mas voltamos a acreditar. Para quem não é Vasco, isso pode parecer muito pouco, isso pode parecer apequenamento, mas não é, gente. Hoje, o vascaíno ele volta a acreditar e foi retirado do torcedor cruzmaltino em anos anteriores o desejo, o sonho, a esperança de conseguir conquistar algo. O vascaíno ele sentava no sofá da sua televisão já sabendo que não iria conquistar absolutamente nada. Isso era muito triste. Hoje, você senta no sofá, você pode se decepcionar, você pode se frustrar, mas hoje você sonha com algo. Chegamos na final no ano passado, estamos nas quartas esse ano da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana, voltamos a acreditar. Isso é muito importante, porque isso foi tirado do vascaíno com gestões passadas tão ruins no nosso clube. Obrigado. De qualquer forma, muito obrigado. Bom, para fechar, falando em acreditar, vascaíno, eu digo a você, tá, cara? Você pode acreditar na possibilidade do Vasco fechar a contratação desse rapaz aí. Brian Rodrigues. Pode parecer loucura, mas é a realidade. O Vasco da Gama tem avançado muito pela contratação desse atacante uruguaio, tá? Nas últimas horas, amigo torcedor cruzmaltino, o Vasco da Gama colocou na mesa do América do México uma proposta muito boa, uma proposta no valor de 10 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro havia também colocado uma proposta no valor de 10 milhões de dólares, uma proposta que balançou o América do México. Entretanto, o valor colocado pelo Cruzeiro de 10 milhões de dólares, diferente do Vasco, era por 100% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. O Vasco coloca o mesmo valor, entretanto, para comprar 60% dos direitos econômicos apenas, ou seja, financeiramente é mais vantajoso ao América do México. Além disso, o Vasco também coloca na mesa proposta para comprar mais direitos econômicos do jogador futuramente, caso o atleta bata metas esportivas no Vasco. O Vasco pagaria mais 2 milhões de dólares, fazendo com que a operação pudesse chegar à casa de 12 milhões de dólares, ou seja, 60 milhões de reais. Valores altíssimos, valores que mexem com o Brian Rodrigues, valores que mexem
com o América do México e também, principalmente com o jogador, até porque o América do México teria, né, ainda uma porcentagem do passe e uma venda futura, faria com que o clube mexicano conseguisse, né, parte do dinheiro. O Brian Rodrigues é um jogador jovem, tem 26 anos de idade apenas. O seu sonho hoje é vestir a camisa de um clube aqui do futebol brasileiro, é vir ao Brasil. Então ele está muito balançado com essa possibilidade de vestir a camisa do Vasco. O Brian Rodrigues entrou em campo ontem com a camisa do América do México. O América do México venceu o San Diego pelo placar de 3-1. Foi o segundo jogo apenas, né, do América do México na temporada de 2026. O Brian Rodrigues já havia marcado gol na estreia do América do México na temporada, marcou um gol na vitória do clube mexicano pelo Santos Laguna, e ontem simplesmente Brian Rodrigues resolveu acabar com o jogo. Placar de 3-1 do América do México, Brian Rodrigues foi responsável por marcar um golaço e dar 2 assistências. Brian Rodrigues nessa temporada de 2026 então tem 2 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esse é hoje o sonho de consumo do Vasco, jogador que o Vasco busca convencer para fechar um negócio. O América do México, sabendo da possibilidade bem real e iminente de perder Brian Rodrigues para o Cruz Maltino, já começa a mexer os pauzinhos. Inclusive já até tem um substituto, que é Campaz, jogador que passou aqui no futebol brasileiro vestindo a camisa do Grêmio. Jamilton Campaz, colombiano muito bom de bola inclusive, que hoje veste a camisa do Rosário Central, do futebol argentino. Esse jogador está bem perto de vestir a camisa do América do México. E o América do México, então, já teria um substituto engatilhado para essa saída de Brian Rodrigues. E o Rosário Central, por sua vez, também já procura um substituto para Campaz. E aí que eu te digo, o nome desse substituto do Rosário Central, perdendo o Campaz para o América do México, se chama Marino Inestrosa. Então é exatamente isso que você está pensando. Tudo casa, tudo acaba... É um fluxo que está girando e terminando tudo no mesmo lugar. É o Vasco que quer tirar o Brian Rodrigues do América do México, é o Brian Rodrigues que está entendendo o Campaz como o substituto ideal, é o América do México entendendo o Campaz como o substituto ideal para a perda do Brian Rodrigues, e é o Rosário Central entendendo que Marino Inestrosa do Vasco é o substituto ideal do Campaz. Então é o Vasco tirando o jogador do América, o América tirando o jogador do Rosário e o Rosário tirando o jogador do Vasco. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Será uma sexta importante para definir também essa situação, mas o Vasco da Gama está bem avançado pela contratação também do atacante uruguaio Brian Rodrigues. Olha, amigo, é muita notícia boa, tá? Se é um sonho, por favor, eu te peço na manhã dessa sexta, não me acordem, tá? Informações importantes, informações boas para você na manhã dessa sua sexta. Sexta que será marcada por chegada de Sousa, chegada de Facundo Colídio e todas as informações eu vou trazendo a vocês. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.